Vamos lá. Salve, Paulo. Bom dia. Paulo, você está com o microfone mudo. Bom dia. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom dia a vocês, bom dia à audiência desse outra palavra manhã, né? Que eu sou também um fiel seguidor. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Muito obrigado, Paulo. Paulo Busque é professor emérito da Fiocruz. E, Antônio, nós vamos também ter mais uma pessoa aqui participando da nossa conversa. Você está mutado, Antônio. Paulo, você vai ter a satisfação, espero, de ser entrevistado pelo Guilherme Arruda. Guilherme Arruda, que é um dos editores do Outra Saúde. Guilherme, que está acompanhando com muito mais detalhes do que eu a questão do Tratado Pandêmico Internacional, do apartheid das vacinas, e a pessoa mais qualificada para dialogar com o Glauco e com você a respeito desse tema importantíssimo. Eu me despeço, mas já te agradeço imensamente pela sua presença aqui, Paulo. Parabéns pelo trabalho, Antônio. Muito obrigado, parabéns para você. Valeu, Antônio. E a gente continua aqui, dá as boas-vindas para o Guilherme. Seja muito bem-vindo, Guilherme, que já participou aqui, inclusive, não do Outra Manhã, mas de quando Outra Manhã era outra tarde, né, Guilherme? Bom dia. Exatamente, Glauco. Bom dia, Glauco. Bom dia, Antônio, que está saindo. Bom dia, Paulo. Muito bom voltar para os programas do Outras Palavras, dessa vez no Outra Manhã. É isso aí. E, Paulo, a gente quer começar aqui falando justamente do tema que está anunciando esse nosso programa aqui do Outra Manhã de hoje com você, que é a questão dos 5 anos da pandemia da Covid-19, né? Onde houve a decretação ali por parte da Organização Mundial da Saúde dessa condição e daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente não aprendeu nesse período. Hoje a gente pode dizer que, de todas as lições que foram aprendidas e apreendidas ali, Paulo, o mundo está mais preparado para novas pandemias que, segundo a comunidade científica, devem acontecer nos próximos anos? E também queria que você falasse a respeito do Brasil especificamente. Bom dia, mas agora formalmente a você, Glauco. Bom dia, Guilherme, não tinha lhe cumprimentado ainda. Parabéns também pelo trabalho que você faz no Outra Saúde, que eu acompanho com muita atenção. E obrigado pelas várias menções que você faz à Fiocruz, onde eu trabalho, não é? Bom, respondendo ao Glauco, respondendo aos queridos, a querida audiência aqui, não, o mundo não está preparado para uma eventual nova pandemia. Aliás, um eventual tem que tirar esse adjetivo e dizer uma pandemia certa. Mas eu queria partir a questão em três. Do ponto de vista tecnológico, o mundo, sim, progrediu. Nós, hoje, sabemos mais rapidamente fazer vacinas de boa qualidade. Isso nos foi ensinado pelo SARS-CoV-2, quer dizer, pela pandemia de Covid-19. Nesse sentido, a doença X, que é como a gente chama a eventual próxima pandemia, ou a certa próxima pandemia, depende, apenas não sabemos quando, sim, o mundo está melhor preparado tecnologicamente para preparar uma vacina, né, rapidamente. E, eventualmente, dependendo qual for o agente causador, há possibilidades também de medicamentos, né, que minimizem o efeito, provavelmente, de um vírus. Sempre nós supomos que será um vírus, e um vírus transmissor que seja capaz de se transmitir entre pessoas. É isso que gera, né, a possibilidade de uma epidemia se transformar numa pandemia, né? E, de outro lado, um vírus possivelmente respiratório, porque é outra condição de rápida transmissão à via respiratória, né? Por exemplo, nós tivemos uma pandemia de AIDS e, digamos,
convivemos agora com a AIDS como uma doença crônica, não pandêmica, ela é transmitida sexualmente. Agora, os vírus que se transmitem respiratoriamente, eles são muito mais fáceis de serem acometerem as pessoas. E provavelmente nós vamos ter um vírus respiratório que pode ser esse vírus da influenza, uma influenza, seja a H5N1, que agora está nos Estados Unidos. Então, estamos preparados tecnologicamente para fazer uma vacina mais rápida, etc., etc. Sim, desse ponto de vista. Só que essa questão ela é condicionada por outras questões. A questão sanitária. Né? O mundo não está preparado, ele ou está igual ou retroagiu até, porque nós não conseguimos que os países, principalmente os países de desenvolvimento, e os países desenvolvidos, aí temos um conflito na formulação do tratado de pandemias, do acordo de pandemias que está em curso na OMS. A próxima reunião vai ser 7 ou 11 de abril, e tem que entregar uma proposta à Assembleia Mundial da Saúde na última semana de maio, que é quando a Assembleia Mundial da Saúde, que é formada por todos os ministros do mundo, aprovarão este tratado, este acordo internacional, e aí tem que entrar em vigor dentro de um certo prazo, no qual os países se adaptarão. Né? E o terceiro, que é o grande condicionante negativo, ao meu ver, e que foi onde o mundo retrocedeu, que é na questão geopolítica, na questão internacional, nas relações internacionais. A saída dos Estados Unidos da América sob a administração do Trump, da OMS e de outras agências das Nações Unidas, né, é um retrocesso bárbaro na história da humanidade, na história do século XX, do século XXI, na história do povo americano, né, do governo americano, porque o povo americano, foi quem elegeu esse senhor que está fazendo essas estripulias em todos os campos. Não é? Mas a saída dos Estados Unidos da OMS e a saída do Acordo de Paris, que é... Veja só, aí que eu queria entrar na questão. O mundo não mudou as condições socioambientais que nos levaram à pandemia de Covid-19. Não mudou. A sobreexploração do planeta continua. As florestas tropicais, que é possivelmente de onde ocorrerá o spillover, quer dizer, a saída do vírus que estava contido num ambiente íntegro, com as espécies funcionando, e os autocontroles entre as espécies, entre os mamíferos voadores, né, como os morcegos, que são possível causa, geralmente, dessas infecções, com outras espécies e com o ser humano. Quer dizer, a exploração comercial das grandes corporações dentro das florestas tropicais continua de forma desastrosa, destruindo ambientes que estavam em equilíbrio na natureza, incluindo esses micro-organismos. Continua essa péssima situação ambiental, então, e socioambiental, porque também as populações não mudam-se pelo absoluto descompromisso dos países desenvolvidos com a Agenda 2030, que seria uma estratégia capaz de mudar as coisas, né? Mas o que nós estamos vendo agora, recentemente, os Estados Unidos fez uma negativa total à Agenda 2030 na Assembleia Geral da ONU. Foi uma coisa bárbara a declaração da delegação americana, sendo que eles estão cumprindo o mandato recebido da população americana, e eles são contra a Agenda 2030 e acabou. Então, eles são contra a questão do ambiente, a questão social e econômica da equidade, que garantiria melhores condições de vida, melhores condições ambientais. E também a questão do acordo e do regulamento sanitário internacional, que o maior país, politicamente, tecnicamente, da Terra, se retira com o Ministério da Saúde americano, através do CDC e dos Institutos Nacionais de Saúde, também se retirando da cena da inovação tecnológica e da participação no controle
global de doenças que o CDC representava, é uma tragédia. Né? E, por outro lado, a Europa, que poderia estar ajudando, está na mesma condição de fechamento de fronteiras, de xenofobia, de racismo e todas as questões estruturais, né? Assim como não se comprometeu com a Agenda 2030, porque a ajuda oficial para o desenvolvimento está em descenso no mundo inteiro, inclusive nos países europeus. Quer dizer, a cena geopolítica é a pior possível. Então, com essas três condições, do ponto de vista tecnológico, sanitário e geopolítico, essa seria uma análise, assim, um sobrevoo sobre as três grandes questões que condicionam uma pandemia ou uma não pandemia. Então, eu diria que nós temos, pelas razões que eu sintetizei aí, mas a gente pode explorar cada uma agora, as condições estão mantidas para que a doença X se transforme, que nós não sabemos qual é o agente, mas sabemos que virá, se transforme não numa epidemia localizada, mas numa pandemia. Guilherme? Legal. Paulo, queria te fazer uma pergunta exatamente explorando um pouco mais desse segundo ponto que você citou, né, do Tratado das Pandemias. No Outra Saúde, a gente tentou acompanhar um pouco mais de perto essas rodadas de negociação ao longo do ano passado, né, já que, enfim, o tratado era para supostamente ter saído ainda no ano passado, e também esse ano, e o que a gente ouviu, inclusive de ativistas assim, de países do sul global, que acompanharam por fora, pela sociedade civil, o andamento das negociações, eles apontam que o que os países do sul global têm denunciado, acusado, sobre o andamento dessas negociações é que as potências do norte global trabalham durante essas negociações para que o tratado, enfim, que o texto do tratado seja inócuo ou mesmo, assim, contrário à equidade nesse combate às pandemias que ele deveria fazer, né? Eu queria que você falasse um pouco mais de que pontos especificamente têm causado essa dificuldade de consenso entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos nessas negociações do Tratado das Pandemias. Na realidade, eu diria que os grandes países estão capturados pelas suas corporações farmacêuticas. Essa, como sempre, é a grande questão estrutural também. Não é? Os países europeus e dos Estados Unidos da América são países cujas corporações farmacêuticas, produtoras de remédio, vacina, etc., eles capturam o Estado nas suas intervenções, nas suas manifestações, os seus compromissos internacionais, vamos dizer, submetendo esses Estados nacionais que deviam estar apoiando, digamos, defendendo seus povos e defendendo os povos do mundo pela ideia das Nações Unidas, da solidariedade internacional, a servirem aos seus propósitos. E as grandes empresas, elas não querem ceder tecnologia, elas querem maximizar o lucro, não querem ceder tecnologia, não querem compartilhar tecnologia que seja produzida por outros países e instituições, inclusive públicas de outros países, na produção de vacina, medicamento para essas pandemias, como também querem que, sem nenhuma retribuição, os países em desenvolvimento cedam amostras das espécies que estão produzindo a enfermidade, né? E com isso eles podem fazer a vacina, mas eles não querem dar nada em troca. Essa é a questão, digamos, de fundo, sem grandes detalhes que não interessariam, talvez, a um debate genérico e não especializado, como que a gente está tendo com essa audiência maravilhosa do Outra Manhã. Então, a questão toda é que existe um confronto entre estados que detêm o poder das corporações, que são subordinados de forma sofisticada até ao poder das corporações, e os países em desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. A Fundação Oswaldo Cruz, por Bill Manguinhos, é capaz, como foi capaz de produzir com a tecnologia uma vacina contra a Covid-19, nós poderíamos estar produzindo uma vacina desenvolvida pela Moderna, sem roubar tecnologia, pagando royalties, etc.,
aqui para o Brasil, eventualmente para a América Latina, uma vacina que tenha sido, ou seja, venha a ser desenvolvido pela Pfizer ou pela Moderna, que são empresas norte-americanas, apenas para citar o exemplo concreto, na Covid-19, que venham a desenvolver, porque acumularam muita experiência, com o dinheiro público americano do National Institute of Health, diga-se de passagem, né? Poderiam estar passando essa tecnologia para países e instituições como a Fiocruz, países como o Brasil aqui na região, para produzir a vacina a tempo e a hora para enfrentar uma eventual pandemia. Não querem, não aceitam, não dão. Mas não é roubando e não é explorando essas pobres empresas que lucraram quase da ordem de trilhões de dólares, mas bilhões, centenas de bilhões de dólares com a Covid-19. Elas não estão dispostas, em nome dos seus investidores anônimos, que são grandes fundos financeiros, que as financiam, que investem nelas, não estão dispostos a ceder aquilo que estas investidoras exigem no comportamento dessas grandes empresas. Então, é um conflito entre um capital, geralmente financeiro, absolutamente, eu diria, apátrido e, eu diria, com aspas, irresponsável com a saúde humana e planetária, né? E os países em desenvolvimento que estão à mercê dessas enfermidades. Eles não cedem, não querem ceder no tratado. E obviamente, é lamentável sempre ter que voltar ao tema Estados Unidos, né? Lamento, mas tem que voltar. Eu não gostaria de falar mal de um grande país que tem várias histórias positivas com o mundo e outras tantas muito negativas. Mas, enfim, a atual administração de saúde, a atual administração de relações exteriores dos Estados Unidos não é absolutamente o melhor exemplo de solidariedade internacional e nem de a crença na ciência. O Robert Kennedy Jr. acaba de dizer que a epidemia que está em curso nos Estados Unidos com sarampo, né, e a influenza H5N1 são enfermidades que têm a ver com nutrição, que têm... Quer dizer, quando, na verdade, é uma questão de One Health mesmo, é uma questão de saúde, ambiente, né, e a questão da existência que eles negam da eficácia das vacinas. Ao contrário, o Kennedy Jr. ficou conhecido dentro dos Estados Unidos anti-vacina porque produziria autismo em criança. Só não disse o absurdo dito aqui no Brasil de que vacina, você toma vacina, vira jacaré. Mas mutatis mutandis é quase isso, né? Quer dizer, é uma postura anti-vacina negacionista, recheada de fake news, né? E que, dentro dessa lógica imperadora nas relações humanas hoje, né, de que as fake news e os desastres eles são absorvidos por pessoas que não têm uma capacidade de discernimento, nem é ajudada a discernir, né, para tomar essas posições tão negacionistas quanto o próprio formulador, que é o caso desse senhor que acaba causando prejuízos imensos à população do seu próprio país, a população americana, né, e a população mundial. E, apesar dos apelos feitos pelo Tedros Adhanom, do DG da OMS, de que os Estados Unidos revisassem a posição de saída, está fora de cogitação. Ao contrário, né, os Estados Unidos acabaram com a USAID, né, que ajudava muitos países, por exemplo, pelo PEPFAR, no controle da AIDS, né, na contenção da pandemia de AIDS em alguns países, né, e também retirou recursos importantes de universidades americanas que desenvolvem pesquisas para gerar ação em saúde pública. Foi o caso do corte de, acho que, 400 milhões de dólares da Colômbia, onde trabalha meu amigo, pelo menos, Jeffrey Sachs, com todo esse grande trabalho que ele faz
em relação à saúde e ambiente, agora guerra, paz e saúde. Né? Então, esses fatos. Né? Agora, existe uma alternativa em BRICS, existe uma alternativa em outros grupamentos, né? Potencialmente existe, seja na União Europeia, seja em BRICS. A questão é que nós precisamos resolver também as contradições internas desses blocos. Por exemplo, o BRICS tem tigres tecnológicos. Eu mencionaria China e Índia. São dois países, né, junto com, eventualmente, um pouco a Rússia ainda, né, com a sua biotecnologia bastante boa, que foi bastante boa, né? O Brasil, com uma ciência de qualidade, a África do Sul, num estágio um pouco mais atrás. Quer dizer, a gente teria condições de se organizar e representar uma alternativa. Então, essa é uma das missões dessa presidência pro tempore do Brasil. E o que fez a presidência pro tempore do Brasil? Está defendendo a ideia de organizar melhor o mundo, a cooperação, e dentro de BRICS particularmente, em relação às chamadas doenças socialmente determinadas, né? E as chamadas doenças tropicais negligenciadas. Essa iniciativa do governo brasileiro é de uma sensibilidade única. Nós não tivemos em nenhum bloco, em nenhum momento, na história desses blocos de países, incluindo BRICS, G20, G7, etc., a prioridade dada à saúde como está sendo dada nessa presidência brasileira de BRICS. Há que se reconhecer isso e vamos ver como conseguiremos dar a essa prioridade de saúde em BRICS, cooperação em saúde global com ênfase, cooperação com o Sul global com ênfase em saúde pública. Essa é a formulação de BRICS. E vamos ver se conseguimos mobilizar a boa vontade da nação brasileira, da nação. Quando eu falo nação, eu estou incluindo Estado e sociedade civil, empresas, etc. O setor privado também. Isso é uma nação. Né? Então, as nações, a Índia, a China, Brasil, África do Sul, Rússia e os 5 novos, ou 6, depende se a Arábia Saudita entrou ou não, Indonésia, etc., quer dizer, se mobilizam para serem polo alternativo a esse enfraquecimento do multilateralismo, que é nítido e que vem claramente dos Estados Unidos e disfarçadamente, eu diria, da Europa. Porque a Europa hoje em dia é um bloco tão cretino, eu diria, né, que bloqueia imigração, faz vista grossa para a cooperação internacional em todos os aspectos. Ela é uma gigante tecnológica também, mas as empresas europeias se comportam da mesma forma que as empresas americanas. Então, a velha Europa social-democrática foi para o brejo. E nós não temos hoje nenhum líder europeu respeitável, porque estão de joelhos cativos, e, em vez de aplicar em desenvolvimento, vão rearmar a Europa com 850 bilhões de euros, quando o desenvolvimento está à míngua. E quando eu falo desenvolvimento, eu falo social, sustentável, social, econômico, ambiental, sanitário, que são os elementos, digamos, os 4 ou 5 componentes do desenvolvimento sustentável. E nós temos hoje uma falência, e eu estou lançando praticamente uma campanha, quer dizer, a pobre desse velho professor emérito para estar lançando uma campanha mundial. Mas, enfim, nós estamos saindo na defesa, lembrando, existe um projeto global de respeito, um projeto valente, um projeto civilizatório, que chama-se Agenda 2030 e seus ODS. Se nós olharmos a Agenda 2030, não há melhor alternativa. Entretanto, o Pacto pelo Futuro do ano passado, na Assembleia Geral, depois do Summit do Futuro,
é lamentável. Vou falar uma coisa também que mostra que as coisas são tortas. Não há uma palavra no Pacto pelo Futuro sobre uma nova pandemia, gente. Não sei se vocês se deram conta, né? Mas nós alertamos imediatamente ao governo brasileiro. E o Lula, quando vai às Nações Unidas, ele abre a fala dele nas Nações Unidas tocando nesse ponto. A fala de Lula na Assembleia Geral de 2024 foi para corrigir o início da fala dele um pouco a ausência da questão da saúde no Pacto pelo Futuro e a ausência da questão das pandemias. Então, o presidente tem sido sensível aos chamados quando ele percebe que as coisas poderiam ir melhor. Eu quero fazer aqui justiça ao presidente, né? Agora, nós precisamos liderar esse processo dentro de BRICS, dentro do Sul Global, porque lá temos o G77 fazendo seu trabalho em defesa da Agenda 2030, chamando a atenção para as questões todas relacionadas com pandemia. E eu queria colocar uma outra questão que é esquecida. A maior causa de mortalidade no mundo são as doenças crônicas. São as doenças não transmissíveis. É a pressão alta, é a hipertensão, o diabetes, os derrames, os infartos, câncer. Depois vem os acidentes e as causas externas e, finalmente, vêm as doenças infecciosas, que é a quarta causa, em termos de tamanho, de morbi-letalidade, tanto adoecimento quanto morte. E o que nós estamos fazendo com as não transmissíveis? Sabe quanto custa o tratamento de uma pressão alta que vai evitar um futuro derrame ou uma futura infarto? Frações de centavos de dólar. Eu vou repetir, frações de centavos de dólar. Esses medicamentos estão disponíveis na forma de genérico, não se paga, eles não têm mais a defesa patentária, e eles são produzidos aos montes em BRICS. Os maiores produtores de genéricos para doenças não transmissíveis estão na Índia e na China. E aqui no Brasil também, por exemplo, com o nosso empresariado, com o nosso setor privado, produz os medicamentos de pressão, de doença cardiovascular, assim, fartamente, aliás, distribuídos na farmácia popular, que é um enorme, bárbara, maravilhosa tecnologia, né, que é fornecer medicamentos na ponta para a população brasileira e na farmácia com uma receita. Ponto. De graça. Então, o Brasil está fazendo o dever de casa em doenças não transmissíveis. E doenças, no caso, essas que eu estou me referindo, cardiovasculares, né, e respiratórias, asma, etc., que a gente oferece medicamento gratuito, SUS. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que olhar, porque não dá para a gente fazer propostas sem olhar o quadro demográfico epidemiológico. O que determina a prioridade de saúde é o quadro demográfico epidemiológico e a questão socioambiental que influi sobre o quadro epidemiológico de cada país e do mundo. Bom, eu acho que eu misturei assuntos aqui, gente, mas a saúde ela não é tão fácil de compartimentalizar. Ela é um todo, né, e no qual a estratégia da atenção primária, da cobertura universal, eu diria não da cobertura universal em saúde, sim da saúde universal, que é um pouquinho diferente também, mas esse pode ser assunto de longas manhãs. Não é? Paulo, a gente tem aqui a participação de um espectador do Outras Palavras aqui, que é o Gaspar Alencar. Ele diz o seguinte: bom dia, ouvindo direto da floresta, ele está dizendo que ouve direto ali da Floresta Nacional de Palmares, no Piauí, que tem 168 hectares, com mais de 1000 séculos, sem supressão da vegetação. Ó, que dádiva, né? 20 anos sem atividade de caça e uma década sem incêndios. E aí ele faz uma pergunta para você, Paulo.
como poderemos inculcar na mente das corporações, aí é difícil, hein? O vírus da proteção e defesa das florestas e unidades de conservação. Que didática podemos usar? Acho que uma referência também à parte da sua primeira resposta, né? Que você falou que esse é um dos pontos, já que as condições socioambientais que propiciaram a Covid-19 continuam vigindo e talvez até piorando sob diversos aspectos. Paulo. Olha, eu vi páginas de jornal em que um conjunto de CEOs de empresas brasileiras se declaram a favor do desenvolvimento sustentável. Oxalá, como diria a minha avó, que isso fosse verdade. Mas, na realidade, esse inculcar este pensamento, eu acho que ele tem toda a razão. Nós precisamos que o empresariado nacional definitivamente se aproprie com responsabilidade social para que suas atividades tomem em conta a proteção do ambiente e a saúde humana, as consequências positivas que o ambiente preservado e a consequência negativa tem sobre a saúde humana. Nós temos que tomar essa decisão. Uma maneira é o que nós estamos fazendo aqui, a advocacy. Né? Quando a gente faz um programa desses, nós estamos ampliando o número de pessoas que tomam conhecimento, que a primeira coisa é a consciência, do entender os fatos, além da superficialidade do fenômeno, né? É entender as razões profundas, as razões intermediárias, a questão conjuntural e a questão estrutural, que precisam ser colocadas juntas. Quando a gente consegue enxergar a razão estrutural, a gente vai agir na raiz do problema. E quando a gente trata a questão conjuntural, nós podemos estar, vamos dizer, fazendo um remendo na calça, um remendo na camisa, mas não definitivamente resolvendo o problema. A maneira, a meu ver, é um movimento social forte, um movimento de consumidores, que lamentavelmente nos transformaram em consumidores, né? E a gente consumir ou a gente priorizar a falar disso. Olha, as empresas que são nocivas são essas, as empresas que são positivas em relação ao ambiente são essas, mas também tirar o joio do trigo da mentira, da fake. Porque eu não sei o quanto as declarações que a gente ouve são verdadeiras. Né? As empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável, as grandes corporações precisam ser, digamos, aplaudidas, e aquelas que são nocivas precisam ser condenadas pela sociedade civil. A outra maneira é fazer disso uma questão legislativa. As leis são, às vezes, cumpridas, às vezes não. Mas o presidente, o executivo, tem que formular e enviar leis, e também temos que forçar os representantes do Congresso, embora com esse centrão que está aí é muito difícil que se consiga, que vote leis favoráveis à preservação do ambiente em prol da saúde humana e planetária. Né? Aqui no Brasil, estamos falando agora do Brasil. Né? E a outra é a judicialização, que é necessária muitas vezes. Sinto, mas quando uma lei não é cumprida, tem que acionar o judiciário. E aí as ONGs, o movimento de trabalhadores, os movimentos sociais de defesa do ambiente, da saúde, etc., precisam acionar a justiça quando as leis não são cumpridas. Acionar e forçar a democracia representativa do Congresso Nacional para que votem leis favoráveis. E o Executivo que envie essas leis. Quer dizer, é um jogo dentro da democracia, né? Porque senão é sair derrubando tudo, que também não sei se essa seria a solução. Mas parabéns pelo trabalho que está ocorrendo em Palmares. Legal, Paulo. Você comentou, inclusive, desse documento, o Pacto pelo Futuro, né? E no Outra Saúde, inclusive, nós estamos acompanhando. Na época, a gente publicou um texto chamado Saúde Global, a nova infiltração das corporações, escrito pelo Pedro Vilardi, que na época, se eu não me engano, era do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, hoje está na Internacional dos Serviços Públicos. Enfim, acompanhamos esse tema, os leitores podem ler um pouco mais aprofundadamente sobre os problemas do Pacto pelo Futuro em relação à Agenda 2030 e tudo mais. Mas, Paulo, o que eu ia lhe perguntar agora
é um pouco sobre isso que você comentou da cooperação do Sul Global em relação à saúde, dos BRICS e tudo mais, que é, na época da pandemia da Covid-19, foi apresentada uma proposta na Organização Mundial do Comércio de suspensão das patentes das vacinas e insumos que eram importantes para o combate a essa pandemia, né, o combate ao vírus. Essa proposta não foi aprovada na época, mas ela tinha sido proposta por 2 países que são dos membros fundadores dos BRICS, né, a Índia e a África do Sul. Ia lhe perguntar se você pensa que essa é uma medida que pode ser apresentada em conjunto pelos BRICS, enquanto bloco, para o combate às próximas pandemias, que outras medidas podem ser importantes para que esse combate seja mesmo efetivo às próximas pandemias? Não tem dúvida que sim, né? A OMC, embora a OMC hoje está numa crise tremenda também. Essa proposta, inclusive, ela foi anunciada assim que assumiu o governo pelo Biden, e a representante de comércio dos Estados Unidos na OMC levou essa proposta. Depois recuou. Por quê? Se vocês tiverem prestado atenção naquele momento de 2020, as corporações americanas foram à Casa Branca e disseram: negativo, isso aí não é bom para nós. E não é bom, portanto, para recolhimento de impostos para vocês, não sei o quê. E o Biden recuou daquela proposta. Né? Foi uma proposta bem consistente, trazida pela representante de comércio dos Estados Unidos também. Essa proposta, as patentes, contudo, Guilherme, elas são... Eu não sei qual é o percentagem do problema. Patente não é o problema. Você pode liberar a patente, daí. É a mesma coisa que você... Assim, vamos fazer uma suposição mais simples. Você não sabe fazer cerveja. Aí te dizem, olha, você pode fazer cerveja, ninguém vai atrapalhar a tua cerveja para você, inclusive, vender na rua, tarará, tarará. Só que se você não tiver o modus faciendi de fazer a cerveja, a vacina, etc., não adianta nada não ter patente. A patente é um pedaço do todo. O mais importante é a transferência tecnológica de quem sabe para quem pode fazer, se receber essa transferência. E, claro, ao transferir, toda a questão patentária estará também resolvida implicitamente. Mas a questão é que os países desenvolvidos, as empresas dos países desenvolvidos, apesar de receberem recursos públicos para desenvolver aquilo que acaba virando um bem comercial privado de alto valor agregado, não têm interesse e não permitem que isso ocorra. Né? Essa que é a questão. A transferência, ela não é bem-vinda por essas empresas, ainda que recebam royalties. Né? Então, a questão patentária não é o jogo central. O jogo central é o compromisso da transferência tecnológica, da transferência de conhecimento, da transferência da forma de fazer, em acordos que respeitem. Não há por que não respeitar, digamos, os direitos e até mesmo colocar na negociação os interesses dessas empresas. Biomanguinhos faz isso, Fiocruz, com muita propriedade. Nós temos diversas vacinas que vieram de acordos tecnológicos em que as empresas recebem um royalty de 4%, depende, né? E a gente produz aqui no Brasil a um preço muito mais baixo, gerando emprego e gerando, em última análise, o produto na prateleira e na caixa de remédios dos doentes em casa. Né? Paulo, queria agradecer a sua participação aqui, muita gente elogiando, inclusive, as suas falas, dizendo, pô, a gente precisa repercutir as falas aqui do Paulo Bus, e precisa mesmo, né? Porque muito importantes as suas reflexões a respeito desse problema que, como você tratou, é multidimensional, né? Não só da gente se preparar para as novas pandemias, mas também tratar das doenças que já existem, principalmente as chamadas negligenciadas. Paulo, já fica o convite para você retornar aqui, viu? Muito obrigado. Será para mim uma honra, porque o Outro Amanhã é algo da minha
vamos dizer assim, eu não assisto todos, mas é da minha agenda possível, né? E eu queria fazer o reconhecimento, o pouquinho que eu posso ajudar com aquela mensalidade, ou outras palavras que eu faço com prazer, né? Eu queria ressaltar o trabalho de vocês. Acho que é um trabalho absolutamente imprescindível, talvez o trabalho mais importante que a gente tenha na imprensa alternativa, como um think tank, né? Que, na realidade, vocês não são um think tank, como são um hub de think tanks. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e contem com a Fiocruz, com o meu grupo Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fiocruz e com o Centro Colaborador da OMS e da OPS em Diplomacia da Saúde Global e Cooperação Sul-Sul, que nós temos lá na Fiocruz e, com muita honra, eu dirijo. Poxa, muito obrigado mesmo, Paulo. Agora eu, Guilherme, Antônio, aqui a gente já ficou cheio, né, Guilherme? Já estamos flutuando depois dessas palavras do Paulo Bus. São merecidos, Com certeza. você pode ter certeza. Não tem cretinismo aqui, vocês são merecedores disso. Muito obrigado, Paulo. Sua participação é fundamental também.